Fala pessoal, mais uma vez aqui Gustavo Costa. Vou dar continuidade à nossa série de desenvolvimento de aplicações híbridas com o Cordova. E hoje nós veremos um pouquinho de WebViews, né? WebViews basicamente são é o componente que o Cordova inicia para que a gente consiga criar nossas aplicações com tecnologias web, HTML, CSS e JavaScript. Hoje vai ser um pouquinho mais prático. Nós veremos um pouquinho da WebView do Android, do iOS. Vou comentar também a WebView da BlackBerry e também do Windows Phone, que o próprio IE, né, o Internet Explorer. Então, como a gente viu no vídeo anterior, né, basicamente o Cordova ele ele starta a WebView da plataforma, aqui no caso, por exemplo, iOS, aqui Android, que é o exemplo de como é que o Cordova funciona no Android. Nós temos o Activity, o Linear Layout, e aqui nós temos o WebView, que no caso é onde o nosso app aparece, né? Nós temos uma aplicação nativa e essa Activity starta essa WebView. No iOS, eu acho que eu peguei o exemplo errado aqui. Vamos lá. É que eu peguei esse exemplo desse post. Aqui. No iOS nós temos isso, né? Nós temos o main view controller, a view, e esse controller starta esse Cordova WebView. Então, Android e iOS, né? Então aqui está o código nativo de cada plataforma, mas que na verdade ambos abrem a WebView do aparelho, certo? E aí, como eu falei no vídeo anterior, por exemplo, um grande problema que nós temos no Android é a WebView, porque o que acontece? Alguns fabricantes, Samsung, LG, entre outras aí, eles por default vêm com um browser próprio, né? Se você tiver um Samsung em mão, você pode perceber que ele vem com um aplicativo chamado navegador, certo? Então, quando uma aplicação nativa ele abre uma WebView, ele abre a instância desse navegador. E outros aparelhos Android, por exemplo, a linha Nexus ou a linha Moto X, G, Max, eles, por default, o navegador padrão deles é o Chrome. Então, existe um problema aí, já aconteceu comigo, de mandar um aplicativo para um amigo, eu ter em mãos um aparelho da linha Nexus e o aplicativo funcionava perfeitamente. Por quê? Porque a minha WebView era o Chromium, certo? Que é a WebView do Chrome. E aí então ele tinha em mãos um aparelho da Samsung e ele viu o app todo problemático, o menu não funcionava, enfim, tinha umas coisinhas que não funcionavam bem por o Android dele ser modificado e o navegador padrão dele, né, ser esse navegador. Então a WebView era baseada nesse navegador. E isso se tornou um problema, né, porque eu tinha a mesma versão que o Android dele, porém nós tínhamos WebViews diferentes. E aí então isso se tornou um grande problema, né? A grande notícia boa é que a versão do Lollipop, a partir da versão 5.0, todo o Android vai ter um aplicativo por fora. Aqui é o site do Android, então ele mostra as features de cada versão do Android, só que a coisa que mais me chamou a atenção por eu trabalhar com Cordova é isso aqui. O que acontece? Qualquer aplicativo agora que instanciar uma WebView, ele não vai mais pegar a WebView, que no caso era o browser, no caso dos aparelhos da Samsung. Todo aplicativo que a partir da versão 5.0 vai ter o Chromium por default como WebView. Ou seja, com isso
a gente acaba com esse problema e garante que nosso aplicativo vai abrir a mesma WebView em qualquer Android. Você pode ver que agora também a WebView é um aplicativo separado. Antes da versão Lollipop, a WebView só era atualizada se o sistema inteiro fosse atualizado. Então demorava muito mais. Agora a WebView é um aplicativo. Então quem tem a Lollipop, se você for lá em configurações, você vai encontrar esse aplicativo. E aí então eu garanto que a maioria dos usuários vai estar com a WebView atualizada, porque é muito mais fácil atualizar um aplicativo do que o sistema operacional inteiro. Então o pessoal do Google lá corrige os bugs e lança, e automaticamente já é baixado do Google Play. Então isso é maravilhoso. O grande problema disso é as versões anteriores, porque como é que funciona para quem tem vamos aqui vamos aqui dashboard, o dashboard do Android, a porcentagem de uso, você pode perceber que a versão Lollipop nós temos aqui 12% e meio. Então é um número não tão alto ainda, né? Você vê que a versão KitKat é a que domina, e aí, mas temos um grande número ainda em versões anteriores. Então, eu só vou garantir para esses usuários que o meu aplicativo vai rodar bem. Então, isso é um pouco complicado. Com isso, o pessoal do Chrome, do Chromium, criou um carinha chamado Crosswalk, que eu comentei no vídeo anterior rapidamente. O que acontece? Com o Crosswalk eu consigo injetar a versão do Chromium, que é a engine do Chrome. Eu garanto então que meu aplicativo vai rodar bem em qualquer Android, independente da versão do Android. Com isso, eu faço um polyfill que a minha aplicação vai funcionar bem, independente da WebView dele. A ideia desse projeto é meio que acabar, né? Porque quando os telefones forem atualizados, então a gente não vai mais precisar usar o Crosswalk para poder resolver isso. Então tem aqui as vantagens: ele tem uma consistência maior, ele reduz a fragmentação, como eu comentei. Como é o último Chrome, a gente tem uma renderização maior, a gente provê uma experiência melhor para o usuário, uma experiência melhor de performance com HTML, CSS e JavaScript, já que a gente está usando, em vez do browser, a engine que o cara está usando, vamos usar o Chrome. E aí também podemos usar algumas features do HTML, como é o WebRTC, o WebGL e por aí vai. Então, porém, nem tudo são flores, né? Porque você fala, Gustavo, então se ele já faz tudo isso, porque que o próprio Cordova já não implementa isso nativamente, já usa esse Chrome, já injeta o browser? Porque como a gente vai estar injetando o Chromium, ele aumenta o tamanho do APK cerca de 16 a 17 MB, né? Então é um peso a se pensar, e também só tem suporte a partir da versão 4 para cima. Então se você tem interesse em desenvolver para a versão 2.3, o Crosswalk não vai te ajudar. Então são esses dois maiores pesos para o Android: o tamanho do APK que ele incrementa e a versão. Eu acredito que a versão não é um problema, hoje poucos aplicativos dão suporte para essas versões aqui. E o tamanho do APK eu acho sim que vale a pena por questão de uso. Tem uma coisa fantástica que eu acho no CSS, por exemplo, o CSS Calc, que eu consigo fazer cálculo com CSS, e eu não consigo fazer isso com o Android. Você vê que só consigo fazer isso a partir da versão Lollipop. Você pode até perceber aqui, que aqui apareceu Android WebView, Chromium, né, que agora o Google acabou com isso, de as empresas poderem modificar o WebView, e
nenhuma das versões implementam parcialmente. Então eu garanto para o usuário e consigo desenvolver melhor injetando o Chrome. Então é muito simples. Como é que eu faço para usar? Eu criei uma pastinha aqui chamada WebViews. Eu vou criar um projetinho nela, certo? Do Cordova. Vou entrar nessa pasta. Eu vou usar aqui o Cordova. Então Cordova Create. Eu vou criar o projeto nessa pasta. Vou colocar aqui um package ID. E vou criar aqui um aplicativo com o nome de WebView. Ele vai criar um projeto Cordova, simples. E aí basicamente eu vou adicionar, né, a plataforma Android. Então eu vou dar um Cordova Platform Add Android. Ele vai adicionar aqui o Android, acabou de adicionar. E aí então, como é que eu faço para usar esse plugin? Esse é um plugin, né? Então eu posso dar uma googlada, mas então ir no repositório dos plugins do Cordova. Então eu posso ir no Google e colocar Crosswalk Cordova plugin. Ó, já está aqui o link. Está no GitHub. Então basicamente você vê aqui, ó, que ele incrementa algumas coisinhas e tal. Então você pode pensar direitinho aí para ver se vale a pena para você. E aí basicamente só vou adicionar o plugin, que Cordova plugin, add e o ID do plugin. Simplesmente adicionando, já estou usando o Crosswalk, certo? Então eu tenho aqui um Android do meu lado. Eu vou fazer o seguinte. Eu já instalei, né? Então eu vou dar aqui um Cordova Run Android. Eu vou mudar para o aparelho que eu tô aqui do lado, certo? Eu vou mostrar uma coisinha bem interessante para quem não sabe. Vai ser outro vídeo que vai ser especialmente sobre como debugar sua aplicação com Cordova. Mas eu vou ter que abrir aqui um inspect para eu mostrar para vocês uma coisinha. Mas isso vai ser lá na frente. Eu vou criar um vídeo mais avançado de debugando sua aplicação com Cordova. Basicamente eu vou abrir um inspect do meu aplicativo que está aqui no meu aparelho, para que eu vou mostrar uma coisinha bem interessante para vocês. Ele está instalando aqui no meu aparelho aqui. Ele abriu o aplicativo, então eu tenho aqui minha aplicação. Então eu vou fazer um tópico mais específico, como eu falei, como debugar a aplicação, mas eu vou clicar aqui. Então aqui eu tenho minha aplicação, eu consigo ver a tela do meu aparelho por aqui, certo? Mas eu vou criar outro vídeo bem bacana explicando um pouquinho mais sobre como debugar essa aplicação, mas o que eu quero mostrar é no console. Vou ver aqui, ó, o User Agent, certo? Então eu tenho aqui, olha o que eu tenho aqui. Eu estou usando o Crosswalk como WebView, certo? Em vez de adicionar, se eu remover o plugin, ele vai usar a WebView default. Então eu tenho que dar novamente um run. E aí, então ele vai buildar novamente. Você vê que o Crosswalk não foi injetado nesse caso. Beleza? Então fica a dica aí para Android. Temos uma coisinha bem interessante aqui para iOS, né? Você pode perceber que é bem parecido aqui. Nós temos a WebView. Por default, o iOS usa a classe UI WebView, certo? Só que na versão do iOS 8 foi implementado
uma nova classe chamada WK-WebView. Essa classe ela está disponível a partir da versão 8. Ela é muito mais rápido do que a versão da UI WebView. Então, inclusive, a Cynthia fez um post falando um pouco sobre ela, falando: Apple mostra seu amor pelo HTML5 com o iOS 8. E aí ele mostra alguns features de suportes, por exemplo, WebGL, templates, IndexedDB, enfim. Ele fala que a WK WebView, e aí ele faz os testes em algumas bibliotecas de velocidade de processamento. Você pode ver que o iOS está dominando aqui, no iOS 8 está dominando tudo aqui. Don't Carry, por exemplo, enfim, eles fazem vários testes e mostraram que a WK WebView realmente foi bem trabalhada. Só que tem um problema muito grande que a WK WebView tem, que por algum motivo a WK WebView não consegue ler arquivos locais. Então já foi reportado isso para a Apple e é esperado que na versão 9 isso seja corrigido. Então a Cindy também comenta sobre isso, falando que ele não consegue carregar arquivos locais. Então, por exemplo, isso é um problema, porque aqui, this is a blocker for PhoneGap and Cordova applications that are using offline local files or 7 applications. Ou seja, PhoneGap, o Cordova, né, na verdade, ele está lendo uma aplicação local. Você vai ver aqui que no inspect, você vê aqui, olha o que o Android está fazendo. Ele está lendo uma index local, file, 2 pontos. Então a WK WebView tem um bug que não permite isso. Então por isso que o Cordova não usa ela, não está usando ela por esse bug, certo? É esperado que a partir da versão 9 seja corrigido. Porém, pessoal, claro, não perde tempo. Foi criado um plugin para um polifio, né? Enquanto isso não é resolvido, o que esse plugin faz? Ele cria um servidor dentro da sua aplicação para que a WK WebView consiga carregar o HTML. Então, em vez de nós termos um arquivo local, nós teremos agora um servidor dentro da sua aplicação para que você consiga usar a WK WebView, enquanto eles não resolvem isso. Então, temos aqui um teste que, por exemplo, a WebView que o Cordova usa hoje, eles fizeram um teste de um site que carrega 808 partículas. Ele está usando 93% da CPU, enquanto a WK WebView a 60 fps está utilizando apenas 15. Então você vê que realmente existe bastante mudança. Então é bem simples também de usar. Eu tenho aqui o meu projeto Cordova. Então basicamente eu vou adicionar aqui o iOS. Então Cordova Platform Add iOS. Basicamente, se eu fizer um Cordova Run iOS, ele vai abrir meu emulador aqui do iOS. Eu vou dar uma aumentada aqui. Então ele abriu uma aplicação normal, certo? Eu posso ver minha aplicação normal, não vai mudar em nada aqui. Na verdade eu não testei ver se o user agent muda. Eu acredito que não para o Safari, certo? Por quê? Porque nesse caso aqui, gente, a WK WebView ela já está no iOS 8, então quem estiver usando o iOS 7
esse plugin, por default, ele não vai usar a WebView, tanto é que ela não existe nesse iOS, ele vai usar a WebView. A condição é que, se for iOS 8, ele vai usar essa WebView. Então, para debugar uma aplicação iOS também, como eu falei, eu vou fazer um vídeo mais bem detalhado explicando passo a passo. Clica no Safari, Develop e a iOS Simulator, então eu vou usar a Web Inspect do Safari. Eu não sei se... Então, se eu der um alerta aqui, por exemplo, ele vai dar um alerta na minha aplicação. Eu não sei se o Navigator User Agent vai mudar aqui. Eu vou copiar aqui e vou comparar quando eu colocar o plugin, para ver se muda alguma coisa. Vamos lá. Basicamente é só adicionar o plugin do WebView. Adiciono o plugin. Vamos dar um Cordova Prepare, que é basicamente ele preparar a aplicação, ele vai copiar as dependências que foram modificadas. E aí então eu vou dar novamente um Run iOS. Você vê que não mudou nada, né? Teoricamente não mudou nada, mas mudou, porque agora nós temos um servidor. Eu não sei se vocês perceberam que agora aqui está aparecendo localhost. Foi criado um servidor. Então, vamos ver se mudou alguma coisa. Olha lá. Vocês podem perceber que não tem mais esse número aqui. E eu acho que é só essa diferença. Então, essa aqui é a WebView, o User Agent, e agora está rodando em um servidor. Aqui no localhost você pode perceber que apareceu localhost aqui no iOS Simulator. Se eu remover o plugin, eu vou remover aqui o plugin e vou dar um build novamente. Cordova Prepare, Cordova Run iOS. Você vai perceber agora que no Safari não vai ter mais localhost. Beleza? Então, é isso. Fica a dica aí para vocês para iOS e Android, como melhorar a performance da sua aplicação e como, de fato, conseguir uma performance muito boa e atingir a desejada e melhor experiência para o seu usuário, que é o que nós queremos. Beleza? Então, qualquer coisa é isso. Perguntem, façam perguntas no comentário, se inscrevam no canal. Eu vou seguir com mais screencasts sobre o Cordova, com plugins e muitas dúvidas que é muito comum no pessoal que está começando. Então, se inscrevam no canal e é isso. Valeu, gente. Um abração.